Tem tantos contornos para a gente e mais um deles é sobre, ainda a gente vai seguir na toada Supremo Tribunal Federal, só que eu vou acrescentar aqui mais uma apuração que é de agora cedo sobre Polícia Federal começa a investigar vazamento e pode avançar sobre parlamentares. Por qual motivo? Peraí que eu estou cortando aqui um pedacinho da Jussara que também só trabalha à noite, mas já estou citando, o pessoal está recém acordando, eu já estou citando a galera aqui da noite. Mas é para fazer, porque tudo se conecta com as apurações que nós também temos agora com os nossos analistas. Quando a CPMI do INSS solicita a quebra de sigilo, ter acesso às mensagens, aí isso foi autorizado e foi repassado para a CPMI do INSS. Após este passar para a CPMI do INSS, mensagens começaram a serem compartilhadas na internet, incluindo mensagens íntimas, trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e a então noiva de Daniel Vorcaro, que esse também é um outro problema, né? O tamanho da exposição que foi dada, inclusive, ao nome dela, que não é nem investigada. Agora, a Polícia Federal começa a investigar esse vazamento e pode avançar até os parlamentares para compreender, para lá, se nós tivemos a intimidade exposta em praça pública de uma mulher que sequer é investigada, quem é que vazou? Isso saiu do celular de quem? Ou foi apenas uma grande coincidência? Olha, por coincidência, foi ali no mesmo tempo, período, dia, que quando isso foi compartilhado com a CPMI do INSS, essas mensagens também vazaram, mas não foram por integrantes. Por que eu digo isso? Porque a CPMI do INSS nega a divulgação, de dados sigilosos sobre Daniel Vorcaro, incluindo as mensagens íntimas. E neste vazamento, que a defesa de Daniel Vorcaro chama de vazamento seletivo, que a Clarissa já tinha contado isso pra gente, agora tem um aspecto que é aquilo que vazou, que diz respeito a ministro do Supremo. Como é que isso está sendo visto neste momento, Clarissa? Porque lá tem a possibilidade, eu digo possibilidade, porque assim como qualquer cidadão tem o direito de defender-se, ministro do Supremo também. E tem mensagem ali que leva a crer uma conversa de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes. Como é que isso tem pegado dentro do Supremo, Clarissa? Muito bom dia para você, Elisa. Bom dia para todos os meus colegas aqui, para todo mundo que está acompanhando o Live CNN hoje. Elisa, essa decisão da Polícia Federal de investigar os vazamentos de mensagens aí atribuídas a Daniel Vorcaro, extraídas do seu celular, essa decisão ela decorre justamente daquele pedido da defesa de Vorcaro que a gente adiantou agora nos últimos dias, na volta do fim de semana, no finalzinho da semana passada, em que há uma demanda aí dos advogados para que se contenha o que eles descrevem como uma ação política envolvendo vazamentos seletivos. Vem então essa decisão da Polícia Federal de iniciar a investigação, atendendo a essa provocação. E isso tudo respalda também dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto uma repercussão enorme a respeito do vínculo, tanto do ministro Dias Toffoli, quanto agora, mais recentemente, um aprofundamento da relação de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro por meio dessas mensagens extraídas do celular do dono do Banco Master. E qual que é o sentimento dentro do Supremo Tribunal Federal? Eu tive a sensação, por conversas que eu tive com magistrados ontem, de que o clima é bem parecido com aquele da defesa de Daniel Vorcaro. Tem que investigar esses vazamentos, tem que encontrar a origem da publicidade dessas mensagens, porque não poderiam ter vazado. Sempre aquela história, né? A imprensa tem sido, pelo menos nessas conversas que eu tive, blindada, porque está exercendo o seu trabalho de trazer a público informações que são relevantes, que são de interesse da opinião pública, considerando a gravidade desse escândalo. A questão é quem são os agentes públicos que estão repassando essas informações para a imprensa e permitindo que esses vazamentos venham à tona dessa forma. Tem duas frentes ali nos bastidores que caminham com bastante intensidade. Uma delas é a de que, supostamente, integrantes da CPMI poderiam ter vazado esse conteúdo, uma vez que ele foi repassado aos parlamentares. E a outra, que os vazamentos poderiam vir diretamente da Polícia Federal. Então, existem várias possibilidades aí colocadas na mesa, mas seja como for, está muito claro que tem sim um apoio grande
ao ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal, apesar de haver uma concordância dos ministros que esse caso está gerando muito desgaste. Então, fica ali no ar, pelas conversas que eu tive de ontem para hoje, essa ideia de que os magistrados estão se unindo mais uma vez. Está prevalecendo a força daquele corporativismo que a gente já viu se manifestar em tantas ocasiões. Ou seja, também dentro do Supremo Tribunal Federal, um sentimento ali, uma defesa de apuração desses vazamentos, com o objetivo também de blindar a própria corte, tentar proteger a própria corte desse desgaste provocado, tanto pelos vínculos de Dias Toffoli com Daniel Worcaro, quanto esse agravamento da relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master. Claro, como você disse, Elisa, ainda tudo em investigação. O ministro Alexandre de Moraes nega que ele tenha trocado essas mensagens com o banqueiro, apesar de a própria Polícia Federal ter reunido informações que sugerem esse caminho, sim. Então, tem muita contradição, tem muitos elementos a serem esclarecidos, mas ali dentro do Supremo, assim como em outros meios da nossa política, tem uma espécie de contraofensiva para tentar segurar esse caso. Clarissa.